ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handball, tênis, futsal, atletismo, rugby. O programa de todos os esportes. Uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6 horas, mais 1 minuto. Meu nome é Rodrigo de Oliveira e eu acompanho você na edição de hoje do Jornal das 6. Hoje é terça-feira, 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado, data que foi instituída no Brasil em 1985. Só título de curiosidade, 1 em cada 5 brasileiros já desenvolveu algum trabalho voluntário. Nós estamos na linha com a Coracilde da Silva Matos, que é a coordenadora do voluntariado da Associação de Combate ao Câncer de Mama do Hospital das Clínicas da UFG. Boa noite, Coracilde, tudo bem? Boa noite, é um prazer falar com você, Rodrigo, e os nossos ouvintes da Rádio Universitária. O prazer é nosso, Coracilde. Pelo menos uma vez por ano a gente tem esse papo que é muito legal aqui na Rádio Universitária, né, sobre o serviço de voluntariado, né? O serviço vem crescendo muito no Brasil. Você acha que há muito que se comemorar nessa data, nesse 28 de agosto? Sim, o voluntariado tem crescido muito a partir de quando ele foi, né? Ele foi instituído, né? Lá em 1985. Né? No Brasil, pelo Fernando Henrique Cardoso, com a ajuda da dona Ruth Cardoso e o nosso saudoso Betinho também. Né? Então, a partir desse momento, o voluntariado, ele criou uma linha, né, de ser desenvolvido pelas pessoas com credibilidade, com lei, com tudo que o cidadão precisa de ter confiança para desenvolver esse trabalho de voluntário. Existe uma lei, então, para o voluntariado? Existem regras a serem cumpridas? Sim. Foi a partir desse momento aí que o voluntariado teve esse grande avanço no país. No Brasil, né, pela República, que até hoje acontece, né, através dessa lei. Agora, que tipo de trabalho pode ser feito por voluntários no país e mais especificamente aí dentro do Hospital das Clínicas? Sim. É muito importante essa pergunta, porque às vezes as pessoas ficam sem saber aonde ir procurar quem para desenvolver um trabalho voluntário. No Hospital das Clínicas, nós temos a APICAM, que é a Associação das Portadoras de Câncer de Mama do Hospital das Clínicas da UFG, e é lá que ele vai encontrar o trabalho que ele está desejando fazer. Às vezes ele não quer trabalhar diretamente com o paciente, nós temos várias linhas dentro da APICAM para que ele se identifique com o que ele gostaria de estar fazendo. Desde trabalhar com o paciente, desde fazer trabalhos manuais em prol desse paciente, fazer bazares, datas festivas, todo tipo de trabalho que o voluntário almeja fazer dentro da nossa associação tem. E não pode confundir o voluntário com um profissional dentro da sua atividade ali no Hospital das Clínicas. São funções totalmente diferentes, né? Muito diferente. Inclusive, o voluntário, ele tem o dia e o horário, a carga horária que ele pode servir como voluntário dentro da lei do voluntariado do nosso país. Ele só pode servir 4 horas semanais, frequentar uma vez só
a associação. Por quê? Porque existe a lei de quanto tempo ele pode estar ali. Porque senão cria vínculo empregatício. E isso não pode acontecer dentro da instituição, porque tem o profissional e tem o voluntário, que são duas coisas diferentes. O voluntário, inclusive, ele não tem ganhos pecuniários, né? Ele não recebe um salário para isso. Ele tem outros ganhos, tem experiência, expertise, tem outras coisas que a pessoa acaba ganhando, né, com o serviço voluntariado. O voluntário, ele ganha muito servindo o próximo. Às vezes, ele chega ali para servir e sai servido, né? Pela boa ação que ele está fazendo. Ele sai dali completo, ele sai dali feliz, ele sai dali cheio de gratidão por ter essa oportunidade de estar servindo o próximo. E fazer esse trabalho de voluntariado, dá para você sentir a gratidão das pessoas também que estão internadas ali no Hospital das Clínicas e que muitas vezes precisa, né, do serviço, do trabalho desse voluntário, né? Claro, nós temos muitos pacientes, por exemplo, a nossa associação, nós temos mais de 1.500 pacientes portadores de câncer de mama. Então, o que acontece? Vem gente do interior todo do estado de Goiás, do Tocantins e do Brasil, que chega ali procurando ajuda e nós servimos essas pessoas. Que tipo de ajuda os voluntários prestam para esses portadores de câncer que chegam para ser atendidos no HC? Tá. A primeira coisa é confortar esse paciente, né? Nós temos uma sala de espera no nosso prédio que chama Cora, lá no hospital, onde o paciente chega de manhã para começar o seu tratamento. Às vezes ele tem que passar o dia todo ali. Dentro da associação, nós temos um lugarzinho onde a gente oferece a comida, oferece um lanche, oferece os préstimos que nós temos para eles, né? Nós temos bazar, nós temos trabalhos manuais, nós temos atividades físicas, atividades manuais, onde esse paciente pode aliviar sua dor e ocupar sua mente com esse trabalho junto com o voluntário. E às vezes até apenas fazer companhia para o paciente, né? Muita gente às vezes vem se tratar em Goiânia e vem sem um familiar, sem um amigo e está completamente sozinho, né, na cidade, dentro do HC. É verdade. Nós temos uma casa que a gente abriga esse paciente da PICAM. Essa casa a gente funciona nela, na rua 57, número 142, no centro, ali pertinho do mercado da 74. Ali é uma casa onde a gente tem oficinas, tem aula de dança, tem bazar, tem alojamento para esse paciente, tem o nosso refeitório que a gente oferece, alimentação para ele e para a família, né? Porque às vezes o paciente vem de fora e ele não vem sozinho, ele vem com um acompanhante. Então essa casa a gente abriga, né? A gente recebe essa pessoa como se ele estivesse na casa dele. Aí entra o trabalho voluntário. O voluntário está ali para recebê-lo, para conversar, para ajudar ele nas atividades artesanais, nas atividades físicas. Então, o voluntário está ali para apoiar esse paciente que necessita de muita ajuda. Qual que é o perfil do voluntário? Que tipo de pessoas vocês buscam para prestar essa ajuda? É muito importante isso. A pessoa que tem vontade, a pessoa que está com vontade de servir o próximo, tá? Nós temos lá donas de casa, senhoras que já aposentaram e que não cuidam mais de filhos e estão procurando uma atividade para oferecer. Nós temos artista plástico, nós temos músicos, nós temos costureiras, temos todo tipo de artesã. Nós temos o arquiteto, nós temos o artista plástico, onde a gente precisa desse voluntário para a gente fazer todas as atividades que está proposta ali
para que a gente possa ajudar esse paciente. E é através desse serviço do voluntário que vem os recursos para a gente sustentar esse paciente. Interessante. Vamos deixar o telefone, então, para que as pessoas que têm algumas horas semanais livres e que queiram participar do serviço de voluntariado aí da Associação de Combate ao Câncer de Mama do Hospital das Clínicas, deixa o telefone para as pessoas fazerem contato contigo, Coracilde. Vamos sim. O telefone nosso é 3093 0494. 3093 0494. Então. 94. A partir do dia 3 de setembro, nós estamos recebendo novos voluntários. Nós estamos voltando de recesso e eu quero fazer um convite às pessoas que têm vontade de prestar serviço voluntário, nos procure porque a gente precisa muito dessas pessoas para nos ajudar ali na APICAM, Associação das Portadoras de Câncer do Hospital das Clínicas da UFG. Coracilde, muito obrigado, viu, por conversar conosco aqui no Jornal das 6 e parabéns aí pelo Dia Nacional do Voluntariado. Muito obrigada, é um prazer e quero parabenizar todos os voluntários que estão nos ouvindo e os futuros voluntários. Parabéns pelo Dia do Voluntário. Vamos terminar essa entrevista deixando de novo o telefone? Vamos, é o 3093 0494. Muito obrigado, um abraço e boa noite para você, Coracilde. Obrigado, uma boa noite para todos. É a Coracilde da Silva Matos, é a coordenadora do voluntariado da Associação de Combate ao Câncer de Mama, do HC da UFG. E falando em Hospital das Clínicas da UFG, o HC está precisando de doações de sangue com urgência. O hospital tem estoque de bolsas de sangue somente para mais 48 horas. O banco de sangue fica dentro do HC, na Primeira Avenida, no setor leste universitário. A doação pode ser feita de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 11 horas. Os interessados devem apresentar um documento original de identificação com foto. Para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar alimentado. O banco de sangue pede que o doador evite alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e que evite também bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar sangue. Mais informações pelo telefone 3269-8326. Eu vou repetir. O telefone do Banco de Sangue do HC UFG é 3269-8326. São 6 horas e 13 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Agora em Novo Dia, segunda-feira, às 9 da noite. Beatlemania. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Programa da ASEC, Associação pela Saúde Emocional de Crianças, organização parceira do CVV, o Centro de Valorização da Vida, leva educação emocional a escolas públicas de todo o país. O programa Passaporte Habilidades para a Vida vai beneficiar cerca de 1.000 alunos e conta com o apoio do Facebook. Para saber mais detalhes, eu vou conversar agora por telefone com a fundadora da ASEC, a Tânia Paris. Boa noite, Tânia, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os seus ouvintes. Fala um pouco para o nosso ouvinte sobre essa iniciativa. Eu gosto bastante de falar sobre o porquê da iniciativa. Ela se baseia no fato de que quando nós, qualquer pessoa, precisa enfrentar uma situação estressante, uma situação difícil, a nossa reação pode ser instintiva, e é o que geralmente acontece quando as pessoas se arrependem depois, ou ela pode ser uma reação por opção, né? Na verdade, para que a gente opte, a gente precisa de uma habilidade muito importante, que é de desenvolver estratégias para lidar tanto com as situações
quanto com os sentimentos que essas situações nos ocasionam. Então, na verdade, o programa Passaporte, né, o próprio continuação do título dele, Habilidades para a Vida, ele visa aumentar a capacidade de jovens de desenvolverem estratégias positivas para lidar com qualquer fato da vida. E o que a gente sabe é que quanto mais cedo essas habilidades são desenvolvidas, mais elas são utilizadas e, consequentemente, mais a pessoa as tem, né? Reforça. E essa fase a que o passaporte se destina, que é a entrada na adolescência, é uma fase muito sensível, é uma fase onde os jovens estão buscando sua própria identidade. Então, a habilidade de lidar com problemas, ela é muito importante. E é sobre isso que o programa, né, vai atuar. Uhum. Que tipo de ações são desenvolvidas junto aos alunos? Bom, o programa ele tem uma estrutura, né, com começo, meio e fim, e principalmente uma sequência bem estudada de 18 aulas para que sejam ministradas uma por semana. Cada aula dessas tem um tema e ela vai passar por reflexões que são muito baseadas numa história em quadrinho que os jovens recebem. Então, existem situações na história que eles utilizam como gancho para uma discussão em grupo, e depois eles têm atividades para experimentar. Né? A gente fala muitas vezes, por exemplo, sobre comunicação, e é uma coisa a gente se comunicar dentro da nossa cabeça e outra coisa é fazer uma dramatização e experimentar uma técnica de comunicação envolvendo sentimentos, envolvendo empatia, envolvendo perceber a reação da outra pessoa. Então, as aulas elas vão sempre ter uma história em quadrinhos como gancho, uma continuidade de reflexão e debate e uma experimentação prática para reforçar tudo o que eles estão aprendendo. Uhum. É um trabalho, então, que é desenvolvido em sala de aula, não é uma atividade extracurricular, então? Exatamente. O trabalho é desenvolvido em sala de aula. Uhum. É importante, é bastante útil que esse grupo tenha uma convivência diária, porque o programa vai levá-los a reforçar vínculos, né? Vai estimular que o ambiente se transforme num ambiente cooperativo e que eles, por meio de tudo que eles conversam em aula, eles possam aumentar a confiança neles mesmos, eles possam agir com maior responsabilidade e desenvolver empatia. Então, quando esse trabalho, ele pode ser feito com grupos avulsos, mas quando ele é feito em sala de aula, ele modifica esse ambiente. O resultado costuma ser melhor quando os adolescentes já se conhecem, então. E quando eles convivem, né? Porque eles vão aplicar no dia a dia aquilo que eles estão aprendendo nas aulas do passaporte. Certo. Então, o projeto do qual nós estamos falando, que conta com o apoio do Facebook, é para as escolas estarem realmente desenvolvendo em sala de aula com os alunos. E o projeto já começou? Vocês já tiveram algum contato com esses alunos? Sim. O projeto, o fundamental no projeto é a formação dos professores. Uhum. Então, cada uma das escolas escolheu um educador que tinha afinidade com o tema, afinidade com os alunos, e esses educadores e mais o orientador da escola participaram de uma formação no final de julho e continuam sendo acompanhados e vão participar de outras atividades de formação ainda durante o desenvolvimento do programa. E com isso, eles já iniciaram as aulas no início de agosto, a gente começou já a receber feedback dos professores. É isso que eu ia perguntar, já há feedback, como que os alunos receberam esse conteúdo? Então, como estamos falando com Goiânia, né, deixa eu até comentar, a escola de Goiânia que está sendo beneficiada com esse apoio é o Colégio Estadual Jardim Europa, que está participando com 4 classes e 140 jovens. E a informação que tanto a professora quanto a orientadora nos deram é que houve um bom engajamento dos alunos, eles estão gostando das aulas, né, parênteses meu,
as aulas são animadas, divertidas e produtivas, né? E no caso, eles até se surpreenderam com o quanto os alunos estão participando. E o programa tem uma atividade para pais, que não é tão constante quanto as aulas para os alunos, mas uma por mês aproximadamente. E a escola também recebeu retorno muito positivo dos pais, porque são atividades para discussão dos mesmos temas em casa, para aproximação dos pais com os filhos nessa fase que é geralmente tão delicada. Por enquanto, então, são 4 turmas do Colégio Estadual Jardim Europa, aqui de Goiânia, que recebem as aulas desse projeto. Há projeto para expandir para outras escolas? Olha, do ponto de vista da ASEC, Associação pela Saúde Emocional de Crianças, nós estamos sempre buscando essa expansão. Acredito que agora, a partir de uma experiência prática, isso possa estar motivando tanto a Secretaria de Educação quanto até escolas particulares a adotarem o programa. Eu estava fazendo uma leitura sobre o seu projeto antes do nosso bate-papo e vi que tem muito a ver com treinamento para situações do dia a dia, para bullying, por exemplo, né? E tem havido muitos casos de suicídio entre estudantes. Na semana passada a gente teve um exemplo de um estudante norte-americano de apenas 9 anos de idade que suicidou após sofrer bullying dos colegas de escola. E aqui no Brasil a gente sabe que a história não é muito diferente. De que maneira esse projeto pode ajudar crianças e adolescentes que passam por esse tipo de problema? Olha, ele ajuda de forma direta e de forma de formação de base. De forma direta, o programa tem uma aula sobre bullying e ela acontece quando os alunos já participaram de outros temas, já desenvolveram empatia, já estão olhando as consequências nos outros dos atos deles. Então, nessa aula de bullying, eles discutem o fato, né, de que é muito difícil para quem está sofrendo bullying pedir ajuda. Né? O que a gente nota, isso é clássico do bullying, o bullying geralmente é acompanhado de ameaça e a pessoa fica sozinha, emparedada, sem conseguir contar para ninguém o que está acontecendo e a questão só piora. Então os alunos discutem tudo isso, percebem a dinâmica do bullying e percebem a importância de fazer um pacto, de que um pode pedir ajuda para o outro e que eles não vão tolerar bullying no ambiente deles. Além disso, que outras temáticas são discutidas com esses alunos? Só para complementar. Claro, né? Desculpa. Desculpa, eu só queria complementar. De forma em base, é muito conversado sobre como o outro se sente em cada tipo de situação que a gente faz e a importância de pedir ajuda. Desde da segunda aula do programa, eles fazem exercícios de pedir ajuda. Né? E o pedido de ajuda não como um sinal de fraqueza, mas como um sinal de pertencer a uma rede que se protege. Então, esse tipo de aula ajuda muito quando um aluno começa a receber um início de bullying, ele pode se sentir confortável em contar para outro e pedir ajuda, né? Para não ser ele, muitas vezes, a estar enfrentando sozinho aquela situação. Agora, retornando à sua pergunta, né? O programa aborda a questão de sentimentos, né? Observação dos próprios sentimentos e estratégias para lidar com eles. A questão de sentimentos alheios, né? A percepção do sentimento alheio e até o oferecimento de ajuda. Tem mais 3 aulas sobre comunicação. Tem um módulo muito bacana sobre situações difíceis, em que se discute estresse, frustração, né? Irritação. Depois tem a parte de enfrentamento de situações injustas e é nesse módulo que o bullying se encaixa. Entendo. E ele evolui para lidar com perdas, que é a parte mais difícil, né, para lidar com sentimentos, são as perdas de todo tipo que a gente tem na vida. Né? Claro. Desde a perda física, né, de pessoas queridas, quanto perdas de sonho, a frustração. Então a criança, o garoto, né, o adolescente que está
participando das aulas, ele tem suas perdas e poder falar sobre elas. Sim. E encontrar formas de lidar reforça muito a saúde emocional. É o que a gente percebe que são pautas que, obviamente, estão no dia a dia dos estudantes e até de quem não estuda também, de quem não está na escola, de todo ser humano passa por essas situações, mas são situações que não estavam até então no currículo escolar dessas crianças e é muito importante que elas tenham um acompanhamento profissional nesses casos, né? Agora, o projeto de vocês tem uma história internacional, você estava contando como surgiu, tem uma história com o Canadá. Conta pra gente um pouquinho, rapidamente. Conto, sim. O projeto começou bem antes, no sentido de que existe um programa para crianças pequenas, na faixa dos 7 anos, chamado Amigos do Zip, que foi implementado em 2002 e hoje está presente em 30 países. E todas as vezes que a gente apresenta o programa, alguém fala, e para os adolescentes? Porque, na verdade, a ideia do Amigos do Zip é desenvolver as habilidades desde muito cedo, mas quem não teve oportunidade de participar, quando entra nessa fase da adolescência, começa a dar indicadores da falta dessas habilidades. Na verdade, o criador do Amigos do Zip é canadense e ele foi procurado para ter um programa para jovens, né? Dr. Brian Michara, ele é bastante técnico nessas questões e o programa dele é baseado em pesquisa, então são desenvolvimentos muito longos. Esse projeto ele foi financiado, né? O programa foi financiado pela Agência de Saúde Pública do Canadá. Demorou 6 anos entre pesquisas, testes, avaliações com grupos em diversas situações, até que toda a problemática estivesse completamente integrada, né, e testada. Então foi neste ponto que a gente teve a oportunidade, então, de trazer o programa para o Brasil, fazer a nossa adaptação cultural, que é muito pequena, é mais no sentido de que em países do hemisfério norte eles têm dificuldade com a participação dos alunos, aqui a gente tem a dificuldade com o excesso de participação. Excesso de pessoas querendo, né? E vocês contam, então, com o apoio do Facebook. É um apoio apenas financeiro ou os alunos utilizam a rede social de alguma maneira durante o programa? Ou o próprio Facebook participa ativamente de alguma maneira desse projeto? O Facebook compreende, né, a importância do projeto, ele tem uma política de responsabilidade social e inicialmente o projeto era apenas para apoio financeiro. Mas como nós estamos reunindo esses educadores, né, para serem capacitados nas diversas modalidades, nos diversos temas do programa e nessa conceituação toda, nós percebemos juntos a oportunidade do Facebook ajudar na formação dos professores, no caso sobre segurança em redes sociais. Né, isso já aconteceu em julho, mas não que se utilize rede social nas aulas. Entendo, perfeito. A Tânia Paris é a fundadora da Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Participou conosco aqui do Jornal das 6. Eu agradeço, desejo boa noite para você e boa sorte no projeto. Muito obrigada, Rodrigo. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Um abraço, obrigado. E a gente vai encerrar o Jornal das 6 de hoje com uma notícia sobre o abono salarial. O Ministério do Trabalho informou que quase 2 milhões de brasileiros ainda não resgataram os recursos do abono ano base 2016. Somente 6,8% dos goianos sacaram benefício após a prorrogação do prazo. O prazo para saques havia sido encerrado no dia 29 de junho, mas o governo prorrogou o calendário de resgates, que agora vai se estender até 30 de dezembro. A quantia disponível para saques chega a 1 bilhão e 440 milhões de reais. A data coincide com os saques do PIS/PASEP 2018-2019. Esse é o terceiro ano seguido que o governo prorroga o prazo para o saque do abono salarial. Se não for sacado, esse valor retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador para pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial do próximo ano. São 6 horas e 29 minutos. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta terça-feira, 28 de agosto de 2018. Agradecemos ao Clóvis Henrique e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência.
O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.